Lockdown. Vamos conversar sobre isso? Para eu conversar com você sobre isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 27. A partir do versículo de número 20, a palavra de Deus diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de sermos salvos. Fugiu a esperança. O negócio estava tão feio que eles perderam a esperança. Versículo 21 diz: Havendo já muito que se não comia, Paulo então colocou-se de pé no meio deles e disse: Olha, fora na verdade razoável, ó varões, vocês terem me ouvido e não partir de Creta, e assim todo mundo estaria livre desse incômodo e dessa perdição. Mas agora eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Guarda isso. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele esteve comigo. E ele me disse: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam aí contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Contudo, é necessário a gente parar numa ilha. Contudo, é necessário parar em uma ilha. Essa palavra, lockdown, significa, de uma maneira bem resumida, fechamento total. Fechamento total, bloqueio total, tudo bloqueado. Semana passada eu estava vindo para cá para o nosso culto drive-in, e quem é aqui de Maricá sabe que não teve um lockdown na cidade, mas no final de semana as vias foram fechadas para quem não é morador da cidade. E aí é complicado o sentimento de uma pessoa. Eu tive vendo pessoas que estavam para entrar aqui em Itaipuaçu e provavelmente não eram moradores da cidade, e literalmente a polícia não deixou os caras entrar e eles tiveram que dar a vira-volta com o carro e voltar. Sabe, eu tenho visto, irmãos, que esse lockdown tem acontecido em algumas cidades de maneira total por aí, pelo Brasil, né? Se você for observar, muitas cidades pararam tudo foi parado. Mas o que eu quero trazer para você não é a respeito do lockdown que aconteceu nas cidades, em várias cidades do Brasil. O que eu quero falar com você é sobre um lockdown pessoal. É uma paralisação total que tem acontecido na vida das pessoas. São pessoas que estão com tudo travado na vida, parece que tudo brecou, tudo, os caminhos foram bloqueados. As áreas da vida estão todas elas paralisadas, parece que nada acontece. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele precisa parar na embarcação que ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma. Eles precisam parar e estacionar numa ilha, e ali parou todo o processo. Estacionaram. E eu quero, dentro desse texto, mostrar algumas coisas que nós precisamos fazer quando a nossa vida vive um lockdown. Quando a nossa vida paralisa tudo, quando as coisas param de acontecer, parece que está tudo literalmente travado. Como que eu faço? Porque pode ser que é esse o momento que você está vivendo. Pode ser que uma área muito importante da sua vida nessa semana, nesse mês, nessa época de pandemia, pode ser que uma área muito importante da sua vida, ela brecou, deu lockdown, paralisou tudo. E agora? E agora como é que eu faço? E agora como que eu vou agir? Bom, querido, vamos avaliar aqui dentro desse texto
o próprio apóstolo Paulo, como que ele reagiu aqui, como ele agiu. Versículo de número 20 desse texto que nós lemos diz assim, ó: e não parecendo havia já muitos dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de sermos salvos. E havia já muito que se não podia comer, então Paulo se colocou de pé. Você vê que antes do processo de lockdown acontecer, uma tempestade se manifestou, e eles ficaram preocupados. Todo mundo no navio ficou preocupado com a tempestade que estava se manifestando. E aí o que mostra aqui nesse texto é que no meio daquela tempestade, enquanto todos estavam com a esperança indo embora, quando todos estavam preocupados, Paulo se levanta no meio daquele navio e se coloca de pé. Eu vejo que nos momentos difíceis da nossa vida nós vamos precisar de levantar e reagir, irmão. E não esperar a tempestade atingir em cheio o nosso barco, esperar ele afundar. Se você está vivendo um lockdown na sua vida, você precisa se levantar como o apóstolo Paulo e reagir. E alguma coisa você precisa fazer, você precisa entrar em movimento, você precisa se movimentar de alguma forma. Levante-se e reaja. Muitos perderam a esperança e ficaram esperando, vamos esperar o navio afundar. Paulo não, ele se levantou e ele falou, alguma coisa eu vou fazer nesse negócio. Eu quero dizer para você, levante-se para fazer alguma coisa. Levante-se e reage. Porque quando nós estamos passando por momentos de tempestade na nossa vida, parece que o diabo, ele trabalha com o objetivo de fazer com que o momento de tempestade, com que o momento difícil, ele vá pesando em nós, pesando em nós, pesando em nós, para poder se instalar um espírito de depressão. O diabo quer trabalhar nos momentos difíceis, ele quer trabalhar oprimindo o nosso interior, pressionando o nosso emocional, para poder lançar depressão sobre a vida das pessoas, para poder lançar depressão sobre a sua vida, porque se você está com um espírito de depressão tomando você, você fica sem forças para reagir, você não consegue lutar contra as coisas que estão acontecendo à sua volta. E a maneira que você tem de lutar, de reagir contra esse espírito de depressão que o inimigo está tentando lançar sobre você, é você fazer igual ao apóstolo Paulo. Eu não vou ficar aqui sentado, eu não vou ficar aqui deitado, eu não vou ficar esperando. Eu vou levantar e reagir, levantar e fazer algo. É preciso levantar e fazer algo. Não caia nesse jogo que o inimigo está tentando lançar sobre a sua vida. Você fica parado em casa e a sua cabeça começa a pensar um monte de besteira. Você fica parado em casa e aí começa a vir uma série de pensamentos que desanima você, uma série de pensamentos que entristece você, uma série de pensamentos que rouba a sua energia. Mas levanta, vá fazer alguma coisa. Levanta e reaja. Não se entregue no período de um lockdown na sua vida, não se entregue. Como eu vejo o apóstolo Paulo reagindo. E uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Diz aqui, no versículo de número 21, Paulo colocou-se de pé, e no meio deles levantou a voz, e olha o que Paulo disse para eles: olha, fora razoável, na verdade, vocês, varões, terem dado ouvidos a mim, quando eu disse lá para não partir de Creta. Assim vocês evitariam essa luta que a gente está vivendo aqui. O que eu vejo é que o apóstolo Paulo, ele fez uma avaliação rápida de onde eles tinham errado, ele explanou o erro e ele prosseguiu para poder resolver o problema. Preste atenção nisso aqui.
Se você está vivendo um lockdown na sua vida, alguma área da sua vida travou, se você está vivendo uma tempestade inesperada em alguma área da sua vida, você pode ter falhado em algum momento, quando Deus te falou para poder não entrar em algo, para não fazer algo, ou para fazer algo e você não fez, você falhou. E isso, no momento agora da tribulação, ficou mais evidente, isso aumentou. Porque você não seguiu uma orientação que Deus te deu em um tempo específico da sua vida. Você não seguiu e não obedeceu uma direção que Deus te deu em alguma coisa que você precisava fazer, ou em alguma coisa que você precisava parar de fazer. Aí o apóstolo Paulo aqui, ele está avaliando, falando, lembra lá no início? Mas por que o apóstolo Paulo está fazendo uma avaliação de onde eles erraram? O apóstolo Paulo está fazendo uma avaliação de onde eles erraram, porque ele sabia de que Deus iria manifestar o livramento, de que Deus iria enviar o socorro, de que Deus iria enviar o escape, e quando viesse o socorro, quando viesse o livramento e o escape de Deus, eles não poderiam errar de novo, eles não poderiam deixar de dar ouvidos de novo. Então por isso eu estou dizendo para você, faça uma avaliação, alguma coisa travou, faça uma avaliação rápida, onde foi que eu errei? Aonde foi que eu deixei de fazer algo que Deus mandou eu fazer, que eu negligenciei a voz de Deus? Opa, aprendi com aquilo, agora eu vou bola para frente, eu vou caminhar, porque Deus vai manifestar o livramento dele, Deus vai manifestar a graça e o poder dele. Quando Deus manifestar, eu não vou errar de novo, eu não vou errar novamente. Sabe, quando nós passamos por tempestade, um período de lockdown, é importante fazer uma avaliação na vida, fazer uma avaliação e entender o que eu estou passando hoje. Eu poderia ter evitado com alguma decisão lá atrás. O que eu estou passando hoje, eu poderia estar diferente se lá atrás, ok, beleza, não vou ficar agora me acusando sobre isso, vou caminhar para frente e eu não vou errar mais. Terceiro ensinamento. O apóstolo Paulo, no meio do caos, no meio da tempestade, no meio de um monte de gente sem esperança, ele se levanta para poder levar palavras de ânimo, palavras de incentivo para as pessoas. Ele não entra em um momento de murmuração e de reclamação. E eu quero dizer para você que está passando por um período de tempestade, por um momento de lockdown em uma área da sua vida, você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender aqui com o apóstolo Paulo a não abrir a boca para murmurar, mas sim ao contrário de murmurar, levar palavras de incentivo e de ânimo para os outros e para mim mesmo. Aí grava um segredo que eu vou dizer aqui para você. Isso acontece comigo demais, muitas vezes comigo. Posso contar? Esse tem um segredo meu de vocês. Vocês não contam para ninguém não, né? Só vou contar para o pessoal aqui da igreja. Vou tirar o microfone e vou contar para eles. Vocês são fofoqueiros, hein, gente? Vocês querem que eu falo para você também, né? Então, olha só. Muitas vezes, palavras de fé, de ânimo e de incentivo que eu trago para vocês aqui, essas palavras fortalecem tanto a minha vida quanto a vida de vocês. Quando eu tô aqui dando uma palavra de fé, e aí você pensa, caraca, poxa vida, essa palavra está servindo tanto para você quanto para mim, e isso me incentiva. Então, como eu sei que levar a palavra de ânimo e de incentivo para os outros, a que atinge em mim também, então eu passo a ser um agente de por onde eu andar, eu levar a palavra de fé e de incentivo, e eu sei que isso é o efeito bumerangue. Eu jogo a palavra de fé e de incentivo, atinge as pessoas, toca nas pessoas, e essa palavra volta para mim também. Uau! Pegou essa aí? Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele também estava no meio da tempestade, ele também estava no meio do processo do lockdown. E o pior erro que uma pessoa pode cometer no momento da tempestade, no momento que ela está passando lutas na vida, no momento onde tudo está bloqueado, ela abrir a boca para reclamar.
ela abrir a boca para murmurar. Porque você reclamar, você murmurar, não vai te ajudar a sair disso. Pelo contrário. Você murmurar e você reclamar das coisas que estão acontecendo só vai afundar o seu navio cada vez mais. Você murmurar e reclamar só vai atrair mais depressão para você. Só vai atrair mais fraqueza, desânimo e frieza para a sua fé. Não ajuda em nada você ficar reclamando e murmurando. E o pior é que não ajuda você e também não ajuda as pessoas que estão ao seu lado. Não ajuda as pessoas que estão próximas a você. O apóstolo Paulo levanta e ele vai trazer uma palavra de ânimo. Olha o versículo 22 aqui, o que diz. Olha a autoridade do cara aqui. Eu vou falar uma coisa, rapaz. Eu sou um grande fã, um grande admirador do apóstolo Paulo. Eu procuro me espelhar em muita coisa da vida dele. O versículo, eu leio a Bíblia assim, eu leio e a minha cabeça vai lá na história. E eu entro lá dentro do navio lá e eu vejo o Paulo falando aqui, ó, levantando o dedão assim com autoridade. Acho que ele não estava com o microfone na mão igual eu estou aqui não, mas ele falava aqui, olha, eu vos admoesto, eu estou dizendo para vocês precisam ter bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês. O navio pode até se perder, mas a vida de vocês não vai se perder, aleluia. Imagina, ele deve ter falado bem assim, agora dá todo mundo glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Escreve aí no comentário aí. Vamos lá, dá um glória a Deus escrevendo aí, pelo amor de Deus, aleluia. Participa desse negócio, irmão. Você está vendo? O cara, ele levanta o pessoal com ânimo. Ele fala, pessoal, eu estou dizendo para vocês, eu vos admoesto. Tenham bom ânimo. Porque não vai se perder a vida de nenhum de vocês. O navio vai se perder, mas a vida de vocês não vai se perder. Você sabe, quando o apóstolo Paulo diz para eles, eu estou vos admoestando para ter bom ânimo, é porque ter bom ânimo ou não é uma questão de decisão. Não é uma questão de sentimento. Ai, eu não sinto de ter bom ânimo. Não é assim. É uma questão de decisão. Eu decidi ter bom ânimo. Lembra o que Jesus falou? Olha, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Josué capítulo de número 1, quando Deus mostra a missão para Josué, Deus fala para Josué, Josué, você vai conduzir esse povo e levar esse povo para a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente tenha bom ânimo. O seu papel, Josué, é decidir ter bom ânimo. Então decida. Eu acordo de manhã e por mais que esteja feio o negócio, eu decidi, esse dia vai ser um dia fera demais. Esse dia eu vou levantar animado, dou uns gritos lá, falo com algumas pessoas. Aí nem tô, eu mando pro pessoal, quem trabalha comigo, hoje eu tô animado demais. O que é isso? É uma decisão que eu tomei. Você tá vendo isso aqui? É uma decisão. Então tome a decisão, irmão. Sabe, uma coisa que eu faço também para poder me manter animado é eu conversar com pessoas que me mantêm animado. Você sabia que tem gente no nosso dia a dia que a gente conversa, as pessoas são tão para cima, você não fala nada que está desanimado, você não precisa falar nada, você só começa a conversar sobre um assunto, e aí a pessoa começa, caraca, isso e aquilo, e falar, e aí começa a falar coisa. Simplesmente você conversando com gente animada. Fala comigo, você fica animado ou não fica? Fica ou não fica? Fala para mim aí, escreve nesse negócio. Que se você estivesse aqui na igreja, eu queria ouvir você falar alguma coisa. Você não está aqui, então escreve. Fica ou não fica? Fica? Então tá. Então você vai pegar aí pelo menos umas 2 pessoas que você fica animado e você vai marcar ela aí no Facebook. Fico animado quando converso com fulano e tal. Marca ele aí para ele saber. Vai lá, coloca o nome dele aí. Fico animado demais quando converso com o pastor Bruno, aí marca aí. Fico animado demais quando converso com o pastor Aderbal. Fico animado demais quando converso com o pastor Alex. Pastor Alex grita só vitória, eu fico só vitória. Bota aí nesse negócio aí. Quem mais que você conversa aí que você fica animado demais? Marque essa galera aí agora. Aleluia. Você sabe, ficar animado é uma decisão. E mesmo, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui.
mesmo que vocês percam o navio, a vida de vocês, ela vai ser preservada. O único segredo é você manter-se animado. Mesmo que o navio se perca, a vida de vocês vai ser preservada. Então mantenha-se animado. Porque o navio que se perdeu, se você se mantiver animado, você recupera ele de novo. Mas se você se desanimar com o navio que perdeu, você pode perder o navio e você pode perder a sua vida. Então o segredo, escute em nome de Jesus o que eu estou falando para você. Algumas coisas podem se perder, podem ter se perdido nesse período, aonde deu o lockdown, aonde precisamos viver em quarentena, aonde uma crise se instalou. Algumas coisas podem ter se perdido, mas se a sua vida está aí, Deus preservou a sua vida, então mantenha-se animado, porque o navio que se perdeu, você recupera ele de novo. É só você manter-se de pé e animado, estar de pé e animado, porque você recupera todo o navio que se perdeu. Deus preservou a sua vida, é porque Ele quer dar para você o navio de volta. Segredo, eu me manter animado. Olha o que mais eu aprendo com o apóstolo Paulo. Versículo de número 23 desse texto. Paulo diz: porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou. Cara, olha a declaração desse cara. Um anjo de Deus, eu sou dele. Você é dele? É dele. Se é dele, escreve aqui: eu sou dele. Aí coloca o ele com E maiúsculo. Eu sou dele. O anjo de Deus, olha o que ele diz: porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, ele esteve comigo e disse: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos que estão aí contigo. Eu aprendo que nos momentos de tempestade, que nos momentos onde dá lockdown na nossa vida, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus mais do que nunca. Imagina a tempestade, todo mundo desesperado, todo mundo sem esperança, tremendo. E o Paulo, ao invés de estar tremendo, sem esperança, sabe o que eu imagino que o Paulo fez? Foi correndo lá para um quartinho, ficou a madrugada inteira de joelho, falou assim: Deus, no nome de Jesus, fala comigo, essa tempestade está vindo e vai quebrar todo mundo e vai matar, esse povo está desesperado, mas eu te sirvo, a minha vida é sua, a minha vida, eu sou teu, eu sei que tudo está no controle só, mas Senhor, fala comigo agora, Senhor, o que eu falo para esse povo? Fala comigo agora, Senhor, o que vai acontecer com a minha vida? Fala comigo agora, Senhor, por favor, o que vai acontecer? Na hora que o Paulo está ali, um anjo de Deus vem e entrega o recado todinho para o Paulo. Porque no momento da tempestade, no momento do lockdown, Paulo está atento para ouvir a voz de Deus. Esse momento onde está tudo parado, eu estou ouvindo muito a Deus. Eu estou ouvindo muito a Deus. E eu quero desafiar você a ouvir a Deus também. Porque o mesmo Deus que fala comigo, Ele fala com você da mesma forma. Então separe um momento na sua casa, um momento no seu dia, para você ouvir Deus. Escuta, porque se você pedir a Deus e buscar a Deus e ficar sensível para ouvir, Ele vai te falar tudo. Ele vai te falar qual é o próximo passo, Ele vai te falar o que você deve fazer, Ele vai te falar o que você tem que falar para os outros que estão à sua volta. Ele vai falar para você: é isso, eu estou falando isso a respeito de você, e ainda é isso que eu estou falando para você falar para todo mundo que está no mesmo barco que você. Seja disposto a ouvir. Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-eis
coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clame a mim e respondeste-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Então, nesse momento de tempestade, de lockdown na sua vida, clame a Deus, esteja sensível, porque Ele vai te falar, detalhe por detalhe, dessa situação. E por último, para terminar, quase terminar. Ai. O que fazer, pastor? O versículo de número 26 diz assim: é contudo necessário nós pararmos em uma ilha. É contudo necessário, faz parte do plano de Deus, esse lockdown. Faz parte do plano de Deus a gente estacionar em uma ilha, que vai aparecer logo aí na frente. E quando ele diz, olha, faz parte do plano de Deus, vamos aproveitar isso. Ele já está dizendo, Deus planejou esse negócio, vamos aproveitar isso, porque é isso que Deus planejou. Tem alguma coisa que a gente não entende, mas vai fazer com que o poder de Deus se manifeste aqui em nosso meio, aleluia. Você sabe que foi lá nessa ilha, Paulo começou essa viagem como prisioneiro. Depois você leia todo o capítulo 27 de Atos. Ele começou essa viagem como um prisioneiro. Ele começou essa viagem como alguém desacreditado. Ele começou essa viagem como alguém que não tinha crédito nenhum. No meio de todo o processo da viagem, o Paulo vai recuperando crédito. Quando ele chega e eles estacionam na ilha, na hora que eles vão descer estava frio. E aí eles montam uma fogueira. E o Paulo trabalhando, sempre trabalhando, né? Servo de Deus está sempre trabalhando, né? Aleluia. Tem servo de Deus que é maravilhoso nessa igreja. Está sempre trabalhando, sempre trabalhando. E o Paulo sempre trabalhando. Vai lá, pegou, juntou o graveto. E aí no meio daquela fogueira de juntar aquele graveto, vem uma serpente e pica o Paulo. E aí todo mundo olha, não falei que ele era alguém problemático? Não falei? Olha só, esse cara daí, tempestade persegue ele, lockdown acontece com ele, e olha só aí. E aí depois da serpente ter mordido Paulo, todo mundo olha, que não aconteceu absolutamente nada. A vida do Paulo foi completamente preservada, assim como a vida de todo mundo que estava dentro daquele barco, como Deus Todo-Poderoso havia falado. E aí quando as pessoas olham aquilo, falam assim, meu Deus, ele não é amaldiçoado não, esse daí é filho do Deus Todo-Poderoso. Então Paulo é exaltado ali naquela ilha. O lockdown, ele foi necessário para que o poder de Deus se manifestasse e Paulo experimentasse uma tremenda exaltação na sua vida naquela viagem. Essa tempestade que você está passando, esse lockdown que está se manifestando na sua vida, é uma oportunidade para Deus manifestar o poder dele. E todo mundo à sua volta que talvez tenha tido você como alguém desacreditado, alguém que não tem alguém que não tem muita moral, alguém que... E aí as pessoas vão ver e falar assim, caraca, Deus realmente está na vida dessa pessoa. Eu acredito muito, de que algo muito tremendo Deus está preparando para realizar no nosso meio, gente. Eu acredito. A palavra que eu quero que você se firme é a mesma que Paulo disse: o navio pode afundar, o navio pode se perder, contudo, a nossa vida vai ser preservada, a sua vida vai ser preservada, e a nossa vida sendo preservada, a gente constrói os melhores navios novamente. Por favor, aí na sua casa, fique de pé, coloque a mão no seu coração. Você que está aqui na igreja, fique de pé e nós vamos orar nessa hora, orar para Deus dar uma oportunidade de manifestar um grande milagre na sua vida, na sua casa nessa semana. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai,
Eu quero entregar, ó Deus amado, aqui a vida de cada um, ó Deus, que está aqui nas suas mãos, a vida, ó Deus amado, dos irmãos que estão na sua casa, a vida dos irmãos que estão aqui. Ó Deus, eu entrego nas suas mãos, e eu quero declarar de que nós estamos, ó Deus amado, confiantes no que o Senhor falou conosco. Ó Deus amado, o lockdown é necessário. O lockdown é necessário, mas nós estamos, ó Deus amado, aqui preparados para poder experimentar o seu maior milagre na nossa vida. O seu maior milagre, ó Deus amado, na nossa igreja, Pai. O seu maior milagre nessas famílias que estão assistindo, Deus. Ó Deus amado, nós clamamos, ó Deus, para que essa verdade que o Senhor falou para Paulo seja a verdade para nós. Eu sinto, ó Deus, porque se o Senhor colocou essa palavra em meu coração, é porque essa palavra é para nós. Nossa vida será preservada, a nossa vida será preservada, a sua vida será preservada, e nós iremos testemunhar das maravilhas de Deus no nosso barco. Se você concorda com essa oração, diga amém.